O primeiro livro de Adão e Eva. Terceira parte. O conflito de Adão e Eva com Satanás. Capítulo 60. Então no 39º dia, Satã veio à caverna vestindo um traje de luz e com um cinto reluzente amarrado à cintura. Em suas mãos segurava um bastão de luz, e sua aparência era muito assustadora, mas sua face era agradável e sua fala doce. Transformara-se assim com o propósito de enganar Adão e Eva, e fazê-los sair da caverna, antes de cumprirem os 40 dias. Pois ele disse consigo mesmo: agora, se eles cumprirem os 40 dias de jejum e oração, Deus os restituirá a seu estado anterior, e se ele não o fizer, ainda assim será benevolente para com eles, e mesmo se ele não tiver misericórdia deles, ainda lhes dará algo do jardim para consolá-los, como já o fez por 2 vezes. Então Satã aproximou-se da caverna com esta agradável aparência e disse: Adão, erguei-vos, ponde-vos de pé, tu e Eva, e acompanhai-me a uma terra boa, e não tenhais medo. Eu sou de carne e osso como vós, e fui a primeira criatura criada por Deus. E assim foi que, depois de criar-me, ele me colocou num jardim ao norte, nos limites do mundo. E ele me disse: permanece aqui. E eu permaneci ali de acordo com sua palavra, e não desobedeci seu mandamento. Então ele fez um torpor vir sobre mim, e ele te tirou, ó Adão, do meu lado, mas não te fez habitar junto a mim. Mas Deus tomou-te em sua mão divina e colocou-te num jardim no leste. Então eu me entristeci por tua causa, pois enquanto que Deus te tirara de meu lado, ele não te permitiu permanecer comigo. Mas Deus me disse: não te entristeças por causa de Adão a quem eu tirei de teu lado, nenhum mal lhe acontecerá. Pois agora eu tirei de seu lado uma companheira para ele, e dei-lhe alegria assim procedendo. Em seguida Satã disse novamente: eu não sabia como aconteceu que viesses para esta caverna, nem nada sobre esta provação que vos acometeu, até que Deus me disse: vê, Adão desobedeceu, aquele que tirei do teu lado, e Eva também, a quem tirei do lado dele, e expulsei-os do jardim, eu os fiz habitar num país de tristeza e miséria, porque eles me desobedeceram e deram ouvidos a Satã. E eis que estão sofrendo até este dia, o 80º. Então Deus me disse: levanta-te, vai a eles, e faze-os virem para a tua casa, e não permitas que Satã aproxime-se deles e os perturbe. Pois eles estão agora em grande miséria, e estão caídos, definhados de fome. Ele continuou dizendo-me: quando tu os levares para a tua casa, dá-lhes de comer de fruto da árvore da vida, e dá-lhes de beber da água da paz, e veste-os com uma vestimenta de luz, e restitui-os a seu anterior estado de graça, e não os deixeis em miséria, pois eles vieram de ti. Mas não te entristeças por eles nem te arrependas daquilo que lhes sucedeu. Mas quando eu ouvi isto, fiquei entristecido, e meu coração não pôde suportá-lo pacientemente por tua causa, ó meu filho. Mas, ó Adão, ao ouvir isto, o nome de Satã, fiquei amedrontado, e disse comigo mesmo: não sairei, a fim de que ele não me apanhe numa armadilha como fez a meus filhos Adão e Eva. E eu disse: ó Deus, quando eu for a meus filhos Satã me encontrará no caminho e fará a guerra contra mim, como fez contra eles. Então Deus me disse: não tenhas medo, ao encontrá-lo, golpeie-o com o bastão que seguras em tua mão, e não tenhas medo dele, pois tu pertences à antiga ordem e ele não prevalecerá contra ti. Então eu disse: ó meu Senhor, eu estou velho, e não posso ir. Enviai vossos anjos para que me tragam. Mas Deus me disse: os anjos, na verdade, não são como eles, e não concordarão em acompanhá-los. Mas eu te escolhi porque eles são teus rebentos, e semelhantes a ti, ouvirão o que dizes. Deus me disse mais: se tu não tens forças para caminhar, enviarei uma nuvem para te carregar e deixar-te à entrada da caverna, então a nuvem retomará deixando-te lá. E se eles vierem contigo, enviarei uma nuvem para carregar-te a ti a eles. Então ele ordenou que viesse uma nuvem, e esta carregou-me e trouxe-me a voz, e em seguida retomou. E agora, ó meus filhos, Adão e Eva, olhai para meus cabelos brancos e para meu estado de debilidade e para minha vinda daquele lugar distante. Vinde, vinde comigo para um lugar de repouso.
Então ele começou a chorar e a soluçar diante de Adão e Eva, e suas lágrimas jorravam sobre a terra como água. E quando Adão e Eva ergueram seus olhos e viram sua barba, e ouviram sua doce fala, seus corações comoveram-se com ele, ouviram-no, pois acreditaram que ele era verdadeiro. E parecia-lhes que realmente eram seus filhos, quando viram que sua face era igual a deles próprios, e confiaram nele. Capítulo 61. Então ele tomou Adão e Eva pela mão, e começou a conduzi-los para fora da caverna. Mas quando estavam a pouca distância dela, sabendo Deus que Satã os havia dominado e os estava tirando de lá antes que se cumprissem os 40 dias, para levá-los a algum lugar distante e depois destruí-los, então a palavra do Senhor Deus novamente veio e amaldiçoou Satã e afastou deles. E Deus começou a falar a Adão e Eva, dizendo-lhes, que foi que vos fez sair da caverna para este lugar? Então Adão disse a Deus, acaso criastes um homem antes de nós? Pois quando estávamos na caverna subitamente veio a nós um bom velho que nos disse que era um mensageiro de Deus a nós, para levar-nos de volta a algum lugar de repouso. E acreditamos, ó Deus, que ele era o vosso mensageiro, e saímos com ele, e não sabíamos se devíamos ou não ir com ele. Então Deus disse a Adão, vê, foi o pai das artes malignas que te conduziu e a Eva para fora do jardim das delícias. E agora, certamente, ao ver que tu e Eva vos unistes para jejuar e orar, e que vós não sairíeis da caverna antes do término dos 40 dias, ele desejou tornar vão vosso propósito, quebrar vosso laço mútuo, tirar toda a vossa esperança e conduzir-vos para algum lugar onde pudesse destruir-vos. Porque ele seria incapaz de fazer-vos qualquer coisa, a não ser que se mostrasse semelhante a vós. Portanto, ele veio a vós com uma face igual a vós e começou a fazer-vos ofertas como se elas fossem todas verdadeiras. Mas eu, por misericórdia e pela benevolência que tive por vós, não lhe permiti que vos destruísse, mas afastei-o de vós. Agora, portanto, ó Adão, toma Eva e volta para vossa caverna, e permanece lá até o raiar do 40º dia. E quando sairdes, ide em direção ao portão leste do jardim. Então Adão e Eva adoraram a Deus, e louvaram e agradeceram-no pela salvação que lhes viera dele. E retornaram para a caverna. Isto aconteceu ao anoitecer do 39º dia. Então Adão e Eva puseram-se de pé e, com grande zelo, oraram a Deus, para que sua necessidade de força fosse satisfeita, pois sua força os havia abandonado, por fome e sede de oração. Mas eles permaneceram em vigília aquela noite inteira orando, até amanhã. Então Adão disse a Eva, levanta-te, vamos em direção ao portão leste do jardim como Deus nos disse. E eles disseram suas preces como era de hábito diário, e saíram da caverna, para aproximarem-se do portão leste do jardim. Então Adão e Eva puseram-se em pé e oraram e suplicaram a Deus que os fortalecesse e que lhes enviasse algo com que satisfazer sua fome. Mas quando terminaram suas preces, permaneceram onde estavam pois lhes faltava forças. Então veio a palavra de Deus novamente e disse-lhes, a Adão, levanta-te, vai e traz para cá 2 figos. Então Adão e Eva levantaram-se, e caminharam até se aproximarem da caverna. Capítulo 62. Mas Satã o perverso estava com inveja pelo consolo que Deus lhes dera. Assim, ele os precedeu e entrou na caverna e pegou 2 figos e enterrou-os do lado de fora da caverna, de maneira que Adão e Eva não os encontrassem. Ele também tinha em seus pensamentos destruí-los. Mas, por misericórdia de Deus, logo que aqueles 2 figos estavam dentro da terra, Deus anulou o desígnio de Satã em relação a eles e transformou em 2 árvores frutíferas que sombreavam a caverna. Então, quando as 2 árvores cresceram e cobriram-se de frutos, Satã afligiu-se, lamentou-se, e disse, teria sido melhor deixar aqueles figos como estavam, pois agora vê, eles se transformaram em 2 árvores frutíferas, da quais Adão comerá todos os dias de sua vida. Enquanto que o que eu tinha em pensamento, quando os enterrei, em destruí-los inteiramente, escondê-los para sempre. Mas Deus anulou meu desígnio, e não quis que esta fruta sagrada perecesse, e ele desmascarou minha intenção e anulou o plano que eu armara contra seus servos. Então Satã partiu envergonhado, por não ter alcançado seu desígnio.
Capítulo 63. Mas Adão e Eva, ao se aproximarem da caverna, viram duas figueiras cobertas de frutos e sombreando a caverna. Então Adão disse a Eva: parece-me que nos perdemos. Quando é que estas duas árvores cresceram aqui? Parece-me que o inimigo deseja nos desviar. Acaso tu dirias que há na terra uma outra caverna que não esta? Ainda assim, ó Eva, entremos na caverna e achemos nela os dois figos, pois esta é a nossa caverna, na qual estávamos. Mas se não acharmos os dois figos nela, então não pode ser a nossa caverna. Então entraram na caverna e procuraram por seus quatro cantos, mas não encontraram os dois figos. E Adão chorou e disse a Eva: viemos então a uma caverna errada, ó Eva. Parece-me que estas duas figueiras são os dois figos que estavam na caverna. E Eva disse: eu, de minha parte, não sei. Então Adão pôs-se de pé e orou e disse: ó Deus, vós nos ordenastes voltar à caverna, pegar os dois figos e então retornar a vós. Mas agora não os encontramos. Ó Deus, ou vós os pegastes, e plantastes estas duas árvores, ou perdemos nosso caminho, ou o inimigo nos enganou? Se isto for assim, então, ó Deus, revelai-nos o segredo destas árvores e dos dois figos. Então veio a palavra de Deus a Adão, e disse-lhe: ó Adão, quando eu te enviei para buscar os figos, Satã foi na tua frente à caverna, pegou os figos e enterrou-os do lado de fora, a leste da caverna, pensando em destruí-los, e não plantando-os com boa intenção. Não é por sua bondade, então, que estas árvores cresceram instantaneamente, mas eu tive misericórdia de ti e ordenei-lhes que crescessem. E elas cresceram até se tomarem duas grandes árvores, para que tenhais sombras sob seus galhos, e encontreis repouso, e que eu vos faça ver meu poder e minhas obras maravilhosas. E também para mostrar-vos a maldade de Satã e suas obras más, pois desde que saístes do jardim, ele não cessou, não, nem por um único dia sequer, de fazer-vos algum mal. Mas eu não lhe dei poder sobre vós. E Deus disse: daqui por diante, ó Adão, regozijai-vos com as árvores, tu e Eva, e repousai debaixo delas quando vos sentirdes cansados. Mas não comais de seus frutos, nem vos aproximeis deles. Então Adão chorou, e disse: ó Deus, vós nos matareis novamente ou nos expulsareis de vossa presença e eliminareis nossa vida da face da terra. Ó Deus, eu vos imploro, se sabeis que nestas árvores é morte ou algum mal, como da primeira vez, arrancai-as de perto de nossa caverna, ou secai-as, e deixai-nos morrer de calor, de fome e de sede. Pois nós conhecemos vossas obras maravilhosas, ó Deus, sabemos que são grandiosas e que pelo vosso poder podeis fazer sair uma coisa da outra, independentemente de alguém o desejar. Pois vosso poder pode transformar rochas em árvores, e árvores em rochas. Capítulo 64. Então Deus olhou para Adão e para sua força de pensamento, para sua resistência à fome e à sede e ao calor. E ele transformou as duas figueiras em dois figos como eram antes e então disse a Adão e Eva: cada um de vós pode pegar um figo. E eles os pegaram, como o Senhor lhes ordenara. E ele lhes disse: entrai na caverna e comei os figos e satisfazei vossa fome, a fim de que não morrais. Assim, como Deus lhes ordenara, eles entraram na caverna ao sol se pôr. E Adão e Eva se puseram de pé e oraram assim que o sol se pôs. Então sentaram-se para comer os figos, mas não sabiam como comê-los, pois não estavam acostumados a comer alimento terreno. E eles receavam também que, se comessem, seus estômagos ficariam sobrecarregados e sua carne mais densa e seus corações passariam a gostar de alimento terreno. Mas, enquanto estavam assim sentados, Deus, por piedade deles, enviou-lhes seu anjo, a fim de que não perecessem de fome e sede. E o anjo disse a Adão e Eva: Deus vos manda dizer que não tendes força para jejuar até a morte. Comei, portanto, e fortalecei vosso corpo, pois agora sois carne animal, que não pode subsistir sem alimento e água. Então Adão e Eva pegaram os figos e puseram-se comê-los. Mas Deus introduzira neles uma mistura como a de pão saboroso e sangue. Então o anjo deixou Adão e Eva, que comeram dos figos, até saciarem sua fome. Em seguida guardaram o que restou, mas pelo poder de Deus,
os figos ficaram cheios como antes porque Deus os abençoara. Depois disso, Adão e Eva ergueram-se e oraram com o coração alegre e a força renovada, e louvaram e rejubilaram-se sem cessar durante a noite inteira. E este foi o fim do 83º dia. Capítulo 65. E quando o dia raiou, levantaram-se e oraram, segundo do seu hábito, e em seguida, saíram da caverna. Mas como sentiam-se muito perturbados por causa do alimento que ingeriram, e a qual não estavam acostumados, andavam a esmo pela caverna dizendo um ao outro: que foi que nos aconteceu a comermos, para que esta dor nos acometesse? Ai de nós, morreremos. Teria sido melhor morrer que ter comido, e ter mantido puro nosso corpo que tê-lo poluído com alimento. Então Adão disse a Eva: esta dor não nos acometeu no jardim, nem comíamos lá alimento ruim assim. Tu pensas, ó Eva, que Deus nos castigará através do alimento que está dentro de nós, ou que nossas entranhas sairão? Ou que Deus pretende matar-nos com esta dor antes que Ele cumpra a sua promessa a nós? Então Adão implorou ao Senhor e disse: o Senhor, não nos deixeis perecer através do alimento que ingerimos. O Senhor, não nos abatais, mas lidai conosco de acordo com vossa grande misericórdia, e não nos abandoneis até o dia da promessa que nos fizestes. Então Deus olhou para eles e imediatamente tornou-os aptos para comer alimento, como até hoje, a fim de que não perecessem. Então Adão e Eva voltaram à caverna tristes e chorando por causa da alteração em sua natureza. E ambos sabiam desde então que eram seres alterados, que sua pretensão de voltar ao jardim agora estava irrompida, e que não poderia mais penetrar nele. Pois agora seus corpos tinham funções estranhas, e toda a carne que necessita de alimento e água para sua existência não pode estar no jardim. Então Adão disse a Eva: vê, nossa esperança irrompeu-se, e também há de entrarmos no jardim. Não fazemos mais parte dos habitantes do jardim, mas daqui por diante somos terrenos e pertencemos ao pó, somos habitantes da terra. Não retomaremos ao jardim até o dia que Deus prometeu salvar-nos e levar-nos novamente ao jardim, como Ele nos prometeu. Então eles oraram a Deus para que tivesse misericórdia deles, depois do que acalmaram-se, mas o coração deles continuava dilacerado e sua saudade esfriara, e eram como estrangeiros na terra. Aquela noite Adão e Eva passaram na caverna, onde dormiram pesadamente por causa do alimento que haviam ingerido. Capítulo 66. Quando amanheceu, no dia seguinte, depois de terem comido o alimento, Adão e Eva oraram na caverna, e Adão disse a Eva: vê, pedimos a Deus alimento e Ele nos deu. Mas agora vamos pedir-lhe que nos dê água para beber. Então eles se levantaram e foram até a beira do rio de água que estava na fronteira sul do jardim, no qual eles se haviam lançado antes. E pararam à margem e oraram a Deus para que Ele lhes ordenasse beber da água. Então a palavra de Deus veio a Adão e disse-lhe: ó Adão, seu corpo agora tornou-se grosseiro e necessita de água. Tomai e bebei, tu e Eva, dai graças e louvai. Adão e Eva então se aproximaram e beberam dela, até que seus corpos sentiram-se refrescados. Após beberem, eles louvaram a Deus, e em seguida voltaram à caverna, segundo seu hábito anterior. Isto aconteceu no final de 85 dias. Então, no 86º dia, eles tomaram de 2 figos e os penduraram na caverna, junto com suas folhas, para que fossem uma marca e uma bênção de Deus. E colocaram-nos lá até que lhes surgisse uma posteridade, que veria as coisas maravilhosas que Deus lhes fizera. Então Adão e Eva novamente puseram-se de pé fora da caverna e imploraram a Deus que lhes mostrasse algum alimento com o qual nutrir seus corpos. Então a palavra de Deus veio e disse: ó Adão, desce para o lado oeste da caverna, até a terra de solo escuro, que lá acharás alimento. E Adão obedeceu à palavra de Deus, tomou Eva e desceu à terra do solo escuro, e lá encontrou trigo crescendo, espigado e maduro, e figos para comer, e Adão rejubilou-se com isto. Então a palavra de Deus veio novamente a Adão e disse-lhe: toma desse trigo e dele faze pão para ti, para nutrir teu corpo com ele. E Deus deu ao coração de Adão sabedoria para trabalhar o cereal até este se transformar em pão. Adão executou tudo isso, até ficar enfraquecido e cansado. Então voltou à caverna,
rejubilando-se com o que havia aprendido a fazer com o trigo, até transformá-lo em pão para consumo próprio. Capítulo 67. Mas quando Adão e Eva desceram à terra da lama negra, e se aproximaram do trigo que Deus lhes mostrara e viram-no maduro e pronto para ceifar, como não havia foice para ceifá-lo, cingiram-se e puseram-se a arrancar o trigo até tudo terminar. Então juntaram-no num monte, e, debilitados pelo calor e pela sede, abrigaram-se à sombra de uma árvore, onde a brisa acalentou-os até dormirem. Mas Satã viu o que Adão e Eva tinham feito. E chamou suas hostes e disse-lhes, já que Deus mostrou a Adão e Eva tudo sobre seu trigo para fortalecer seus corpos, e eis que eles vieram e fizeram um monte dele, e agora debilitados pela labuta estão agora adormecidos, vinde, vamos tocar fogo neste monte de cereal e queimá-lo e tomemos esta bilha de água que está a seu lado e esvazie-la a fim de que eles não encontrem nada para beber, e assim os mataremos de fome e sede. Então, quando eles acordaram de seu sono, e procurarem voltar à caverna, nós iremos até eles no caminho e os desviaremos, para que morram de fome e sede, então talvez eles possam negar Deus e ele os destruirá. Assim nos livraremos deles. Então Satã e suas hostes lançaram fogo sobre o trigo e o consumiram. Mas, por causa do calor das chamas, Adão e Eva despertaram de seu sono e viram o trigo queimado e a bilha de água a seu lado derramada. Então eles choraram e voltaram à caverna. Mas ao subirem do sopé da montanha onde estavam, Satã e suas hostes vieram ao seu encontro na forma de anjos, louvando Deus. Então Satã disse a Adão, ó Adão, por que sofres tanto de fome e sede? Parece-me que Satã queimou o trigo. E Adão lhe disse, sim. Novamente Satã disse a Adão, volta conosco, somos anjos de Deus. Deus nos enviou a ti para mostrar-te um outro campo de cereal melhor que esse, e além dele há uma fonte de água boa e muitas árvores, próximo de onde tu morarás e lavrarás o campo de trigo para um propósito melhor do que este que Satã consumiu. Adão pensou ser verdade, e que eram anjos esses que lhe falavam, e voltou com eles. Então Satã se pôs a desencaminhar Adão e Eva durante 8 dias, até que ambos caíram como mortos de fome, sede e exaustão. Então ele fugiu com suas hostes e abandonou-os. Capítulo 68. Então Deus olhou para Adão e Eva e para o que lhes acontecera por causa de Satã, e como ele os fizera perecer. Deus, então, enviou sua palavra e ergueu Adão e Eva de seu estado de morte. Em seguida, Adão, depois de ressurgido, disse, ó Deus, queimastes e nos tomastes o grão que nos destes e esvaziastes a bilha de água. E enviastes vossos anjos, que nos desviaram do campo de trigo. Quereis fazer-nos perecer? Se isto vem de vós, ó Deus, então tirai nossa alma, mas não nos castigueis. Então Deus disse a Adão, eu não queimei o trigo e não derramei a água da bilha e não enviei meus anjos para desencaminhar-te, mas Satã, teu senhor, é que o fez, ele, a quem tu te sujeitaste, rejeitando assim meu mandamento. Ele foi quem queimou o trigo e derramou água e desencaminhou-te, e todas as promessas que ele te tem feito em verdade são apenas uma ilusão, um engodo e uma mentira. Mas agora, ó Adão, deves reconhecer minhas boas obras feitas a ti. E Deus ordenou a seus anjos que pegassem Adão e Eva e levassem-nos ao campo de trigo, o qual encontraram como antes, com a bilha cheia de água. Lá eles viram uma árvore e nela encontraram maná sólido, e os anjos ordenaram-lhes comer do maná quando estivessem famintos. E Deus conjurou Satã com uma maldição, para que não mais viesse e destruísse o campo de trigo. Em seguida, Adão e Eva tomaram o trigo e fizeram dele uma oferenda, pegaram-na e ofereceram-na na montanha, o lugar onde tinham feito sua primeira oferenda de sangue. E ofereceram esta oblação novamente sobre o altar que haviam erguido antes. E permaneceram em pé e oraram, e suplicaram ao Senhor dizendo, ó Deus, quando estávamos no jardim, nossos louvores elevavam-se a vós assim como esta oferenda e nossa inocência elevava-se a vós como esse incenso. Mas agora, ó Deus, aceitai de nós esta oferenda, e não nos abandoneis, privados de vossa misericórdia. Então Deus disse a Adão e Eva, já que fizestes esta oblação e a oferecestes a mim, eu a farei minha carne quando descer à terra para vos salvar,
e farei com que seja oferecida continuamente no altar, por perdão e por misericórdia, para aqueles que dela participarem devidamente. E Deus enviou um fogo reluzente sobre a oferenda de Adão e Eva, encheu de esplendor, graça e luz, e o Espírito Santo desceu sobre esta oblação. Então Deus ordenou a um anjo que apanhasse línguas de fogo e com elas fizesse uma oferenda e a levasse para Adão e Eva. E o anjo assim o fez, como Deus lhe ordenara, e ofereceu-lhes. E as almas de Adão e Eva ficaram radiantes, seus corações se encheram de alegria e contentamento e com louvores a Deus. E Deus disse a Adão: Este será um costume entre vós, fareis assim quando a aflição e a tristeza vos acometerem. Mas vossa libertação e vossa entrada no jardim não se dará até que os dias se cumpram, como o combinado entre eu e vós. Assim não fosse, eu, por minha misericórdia e piedade por vós, trar-vos-ia de volta ao meu jardim, e à minha proteção, por causa da oferenda que acabastes de fazer ao meu nome. Adão rejubilou-se com estas palavras que ouviu de Deus, e ele e Eva o adoraram perante o altar, no qual fizeram reverências, e em seguida voltaram à caverna dos tesouros. E isto aconteceu no fim do 12º dia após o 80º dia, desde que Adão e Eva saíram do jardim. E eles permaneceram em pé durante a noite inteira orando até o amanhecer, e então saíram da caverna. Com alegria no coração, por causa da oferenda que tinham feito a Deus, e que havia sido aceita por ele, Adão disse a Eva: Façamos isto 3 vezes por semana, no 4º dia, quarta-feira, no dia da preparação, sexta-feira, e no domingo sabático, durante todos os dias de nossa vida. E como concordassem com estas palavras entre eles, seus pensamentos agradaram Deus, assim como a resolução que tomaram juntos. Após isso, veio a palavra de Deus a Adão e disse: Ó Adão, tu determinaste com antecedência os dias nos quais virão sofrimentos sobre mim, quando me tornar carne, pois são o 4º dia, quarta-feira, e o dia da preparação, sexta-feira. Mas, quanto ao 1º dia, eu criei então todas as coisas e ergui os céus. E, novamente, através da minha ressurreição neste dia, de novo criarei alegria e levarei às alturas aqueles que acreditarem em mim. Ó Adão, oferece esta oblação todos os dias de tua vida. Então Deus retirou sua palavra de Adão. Mas Adão continuou oferecendo esta oblação assim, todas as semanas, 3 vezes, até o final de 7 semanas. E no 1º dia, que é o 50º, Adão fez uma oferenda como costumava, e ele e Eva pegaram-na e foram ter ao altar perante Deus, como ele lhes ensinara. Capítulo 69. Então Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, invejoso de Adão e de sua oferenda através da qual ele obtivera a graça de Deus, apressou-se e pegou uma pedra afiada dentre as pedras ferro-afiadas, apareceu na forma de um homem, foi e postou-se ao lado de Adão e Eva. Adão estava com suas oferendas no altar e havia começado a orar, com suas mãos estendidas a Deus. Então Satã avançou com uma pedra ferro-afiada que tinha consigo e com ela trespassou Adão do lado direito, fazendo verter sangue e água. Então Adão caiu sobre o altar como um cadáver. E Satã fugiu. Então Eva correu e pegou Adão e colocou-o debaixo do altar. E lá permaneceu, pranteando-o, enquanto um jorro de sangue escorria do lado de Adão sobre sua oferenda. Mas Deus olhou para a morte de Adão. Então enviou sua palavra e ergueu e disse-lhe: Executa tua oferenda, pois em verdade, Adão, ela é de grande valor, e nela não há erro. Deus disse mais a Adão: Assim também acontecerá a mim, na terra, quando eu for trespassado, e sangue e água escorrerão do meu lado e escorrerão sobre meu corpo, que é a verdadeira oferenda, e que será oferecido no altar como uma oferenda perfeita. Então Deus ordenou que Adão terminasse sua oferenda, e quando ele acabou, adorou a Deus e louvou-o pelos sinais que lhe mostrara. E Deus curou Adão em um dia, que é o final das 7 semanas, e que é o 50º dia. Então Adão e Eva voltaram da montanha e entraram na caverna dos tesouros, como costumavam. Com isto completaram-se para Adão e Eva 140 dias desde sua saída do jardim. Em seguida ambos permaneceram em pé aquela noite e oraram a Deus. E, quando amanheceu, saíram e desceram direção oeste da caverna, ao lugar onde estava seu trigo,
e aí repousaram à sombra de uma árvore, pois o necessitavam. Mas, uma vez ali, um bando de animais selvagens cercou-os. Era obra de Satã, em sua maldade, para fazer guerra contra Adão através do casamento. Capítulo 70. Após isto, Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, tomou a forma de um anjo, e com ele 2 outros, de maneira que pareciam os 3 anjos que trouxeram a Adão o ouro, o incenso e a mirra. Passaram diante de Adão e Eva, enquanto eles estavam sob a árvore, e cumprimentaram Adão e Eva com belas palavras cheias de engodo. Mas, quando Adão e Eva viram seu porte agradável e ouviram sua doce fala, Adão ergueu-se e recebeu-os e trouxe-os até Eva, e eles permaneceram todos juntos. O coração de Adão estava alegre enquanto isso porque pensava serem os mesmos anjos que lhe haviam trazido o ouro, o incenso e a mirra. Porque, quando estes vieram a Adão da primeira vez, deles veio-lhe paz e alegria, por lhe haverem trazido bons presentes. Assim Adão pensou que estavam ali uma segunda vez para lhe dar outros presentes com que se alegrar. Pois não sabia que era Satã, portanto recebeu com alegria e fez-lhe companhia. Então Satã, o mais alto dentre eles, disse: Rejubila-te, ó Adão, e contenta-te. Vê, Deus nos mandou-nos a ti para te dizer algo. E Adão disse: O que é? Então Satã respondeu: É uma coisa leve, ainda que seja uma palavra de Deus, ouvi-la-ás de nós e falás. Mas, se não ouvires, voltaremos a Deus e lhe diremos que tu não quiseste receber sua palavra. E Satã disse novamente a Adão: Não te amedrontes nem te permitas que o tremor caia sobre ti, não nos conheces. Mas Adão disse: Eu não vos conheço. Então Satã disse-lhe: Eu sou o anjo que te trouxe o ouro e te levou à caverna, este outro é quem te trouxe o incenso, aquele terceiro é quem te trouxe a mirra quando tu estava no topo da montanha, e quem te carregou à caverna. Mas, quanto aos outros anjos, nossos companheiros que vos transportaram para a caverna, Deus não os enviou conosco desta vez, pois ele me disse: Vós sois suficiente. Assim, quando Adão ouviu essas palavras, acreditou neles, e disse a esses anjos: Falai a palavra de Deus, para que eu possa recebê-la. E Satã lhe disse: Jura e promete-me que tu a receberás. Adão então disse: Eu não sei como jurar e prometer. E Satã lhe disse: Estende tua mão e coloca-a entre as minhas. Então Adão estendeu sua mão e colocou-a entre as mãos de Satã. Quando Satã lhe disse: Dize agora, tão verdade como Deus é vivo, racional e fala, e ergueu os seus no espaço, e firmou a terra sobre as águas, e criou-me dos 4 elementos e do pó da terra, eu não quebrarei minha promessa nem renunciarei à minha palavra. E Adão assim jurou. Em seguida Satã lhe disse: Vê, já é passado agora algum tempo desde que tu saíste do jardim, e tu não conhecias nem a maldade nem o mal. Mas agora Deus te diz que tomes Eva, que saiu de teu lado, e te unas a ela em matrimônio, para que ela te dê filhos para te consolar e afastar de ti o sofrimento e a tristeza. Agora isto não é difícil nem há nisto nenhuma vergonha para ti. Capítulo 71. Mas, ao ouvir essas palavras de Satã, Adão muito se entristeceu por causa de seu juramento e sua promessa e disse: Hei de cometer adultério com minha carne e meus ossos e pecar contra mim mesmo, para que Deus me destrua e me elimine da face da terra. Considerando que antes, quando eu comi da árvore, ele me expulsou do jardim para esta terra estranha e privou-me de minha natureza luminosa e trouxe a morte sobre mim. Se, então, eu fizer isto, ele arrebatará minha vida da terra e lançar-me-á ao inferno, e castigar-me-á ali por longo tempo. Mas Deus nunca pronunciou as palavras que tu me disseste, e vós não sois anjos de Deus, nem ainda enviados dele. Mas sois demônios, vindos a mim sob a falsa aparência de anjos. Afastai-vos de mim, vós, amaldiçoados por Deus. Então aqueles demônios fugiram da presença de Adão. E ele e Eva ergueram-se e retornaram à caverna dos tesouros, e nela entraram. Em seguida Adão disse a Eva: Se tu viste o que eu vi, não o dize, pois eu pequei contra Deus jurando pelo seu grandioso nome, e coloquei minha mão mais uma vez na de Satã. Eva então, conteve-se como Adão lhe havia dito. Então Adão ergueu-se e estendeu suas mãos a Deus, implorando e pedindo-lhe, em lágrimas,
que lhe perdoasse o que houvera feito. E Adão permaneceu assim em pé e orando por 40 dias e 40 noites. Nem comeu nem bebeu até cair sobre o sol de fome e sede. Então Deus enviou sua palavra a Adão, ergueu de onde jazia e disse-lhe: Ó Adão, por que juraste em meu nome, e por que fizeste um acordo com Satã mais uma vez? Mas Adão chorou e disse: Ó Deus, perdoai-me, pois eu o fiz sem saber, acreditando que fossem anjos de Deus. E Deus perdoou Adão dizendo-lhe: Cuidado com Satã. E ele retirou sua palavra de Adão. Então o coração de Adão consolou-se, e tomou Eva e saíram da caverna para preparar o alimento para seus corpos. Mas a partir daquele dia Adão lutou em seus pensamentos sobre seu casamento com Eva, temeroso de fazê-lo, com receio de que Deus ficasse irado com ele. Então Adão e Eva foram até o rio de água e sentaram-se à sua margem, como pessoas costumam fazer quando se divertem. Mas Satã invejava-os, e queria destruí-los. Capítulo 72. Então Satã, ideias dentro de suas hostes, transformaram-se em donzelas, incomparáveis em graça quaisquer outras no mundo inteiro. Surgiram do rio na presença de Adão e Eva e disseram entre si: Vinde, olharemos para os semblantes de Adão e Eva, que pertencem aos homens da terra. Quão belos são eles, e quão diferentes da nossa é a sua aparência. Em seguida vieram Adão e Eva e saudaram-nos, e ficaram parados a admirá-los. Adão e Eva olharam para eles também e admiraram-se de sua beleza, e disseram: Ah, então, abaixo de nós, um outro mundo com tão belas criaturas como estas. E aquelas donzelas disseram a Adão e Eva: Sim, certamente, somos uma criação numerosa. Então Adão lhes disse: Mas como vós vos multiplicais? E elas lhe responderam: Nós temos maridos que se uniram a nós em casamento, e nos parimos filhos que crescem, e que por sua vez casam-se e são dados em casamento e também geram filhos, e assim aumentamos em número. E se tu, ó Adão, não quiseres acreditar em nós, mostrar-te-emos nossos maridos e nossos filhos. Então elas gritaram por cima do rio como se estivesse chamando seus maridos e seus filhos, que saíram do rio, homens e crianças, e cada um veio até sua esposa, seus filhos com ele. Mas quando Adão e Eva os viram, ficaram estarrecidos e admiraram-nos. Então eles disseram a Adão e Eva: Vede nossos maridos e nossos filhos, uni-vos em casamento, como nós nos unimos a nossas esposas, e tereis filhos como nós. Isto era um ardil de Satã para enganar Adão. Satã também pensou consigo mesmo: Deus primeiro deu um mandamento a Adão concernente ao fruto árvore, dizendo-lhe: Não comas dele, senão de morte morrerás. Mas Adão comeu e ainda assim Deus não o matou, ele apenas decretou morte, castigos e provações, até o dia em que abandonar seu corpo. Agora, então, se o enganar levando-o a fazer isto, e unir-se a Eva em casamento sem a ordem de Deus, Deus então o matará. Foi por isso que Satã operou esta aparição perante Adão e Eva, porque procurava matá-lo e fazê-lo desaparecer da face da terra. Entre mentes, o fogo do pecado apossou-se de Adão e ele pensou em cometer pecado. Mas conteve-se, receando que, se seguisse este conselho de Satã, Deus o mataria. Então Adão e Eva ergueram-se e oraram a Deus, enquanto Satã e suas hostes desceram para dentro do rio, na presença de Adão e Eva, para que eles vissem que estavam voltando para suas próprias regiões. Então Adão e Eva voltaram para a caverna dos tesouros, como necessitavam, por volta do anoitecer. E ambos ergueram-se e oraram a Deus aquela noite. Adão permaneceu em pé orando, ainda que não sabendo como orar, por causa dos pensamentos de seu coração em relação ao seu casamento com Eva, e assim continuou até a manhã. E quando a luz surgiu, Adão disse a Eva: Ergue-te, vamos até o sopé da montanha, onde eles nos trouxeram ouro, e perguntemos ao Senhor a respeito desse assunto. Então Eva disse: Qual é esse assunto, ó Adão? E ele lhe respondeu: Que eu possa pedir ao Senhor que me informe sobre eu me unir a ti em casamento, pois não farei sem sua ordem, com receio de que ele nos faça perecer a ti e a mim. Pois aqueles demônios fizeram meu coração arder com pensamentos do que eles nos mostraram em suas visões pecaminosas. Então Eva disse a Adão: Porque precisamos ir até o sopé da montanha? E melhor erguermos-nos e orarmos a Deus na nossa caverna,
para que saibamos se este conselho é bom ou não. Então Adão ergueu-se em oração e disse: Ah Deus, sabeis que vos desobedecemos, e a partir do momento em que desobedecemos, fomos destituídos de nossa natureza luminosa, e nosso corpo tornou-se grosseiro, necessitando de alimento e água, e com desejos animalescos. Ordenai-nos, ó Deus, para que não lhes cedamos sem vossa ordem, para que vós não nos extingais. Pois se vós não nos derdes a ordem, seremos dominados e seguiremos o conselho de Satã, e vós novamente nos fareis perecer. Caso contrário, então tomai nossas almas, a minha e a de Eva, deixai-nos livres desta luxúria animal. E se vós não nos derdes ordem nenhuma a respeito disto, então separai Eva de mim e a mim dela, e colocai-nos longe um do outro. Ainda mais, ó Deus, quando nos afastardes um do outro, os demônios nos enganarão com suas visões e destruirão nosso coração e deturparão nossos pensamentos de um em relação ao outro. Ainda se não for cada um de nós em relação ao outro, em todo caso, acontecerá através de sua aparência quando eles se nos aparecerem. Aqui Adão terminou sua oração. Capítulo 73. Então Deus atentou para as palavras de Adão e viu que eram verdadeiras, e que ele podia aguardar por longo tempo sua ordem, a respeito do conselho de Satã. E Deus aprovou Adão nas suas considerações e na oração que ele oferecera em sua presença. E a palavra de Deus veio a Adão e disse-lhe: Ó Adão, se ao menos tu tivesses tido este cuidado antes de sair do jardim para esta terra. Após isto, Deus enviou seu anjo que havia trazido incenso e o anjo que tinha trazido mirra a Adão, para que o informassem a respeito de sua união com Eva. Então aqueles anjos disseram a Adão: Pega o ouro e dá a Eva como um presente de casamento e contrata o casamento com ela. Então dá-lhe um pouco de incenso e mirra de presente, e então sereis vós, tu e ela, uma só carne. Adão obedeceu aos anjos e pegou o ouro e colocou-o no peito de Eva, em sua vestimenta, e pediu-lhe sua mão. Então os anjos ordenaram a Adão e Eva que se erguessem e orassem por 40 dias e 40 noites, e, após isso, que Adão viesse ter com sua esposa, pois então isto seria um ato puro e não deturpado, e eles teriam filhos que se multiplicariam e povoariam a face da terra. Então ambos, Adão e Eva, receberam as palavras dos anjos, e os anjos retiraram-se. Então Adão e Eva começaram a jejuar e orar, até findar os 40 dias, e então uniram-se, como os anjos lhes haviam dito. E desde o tempo em que Adão deixara o jardim até o seu casamento com Eva se haviam passado 223 dias, que são 7 meses e 13 dias. Assim Satã em sua guerra contra Adão foi vencido. Capítulo 74. E eles moraram na terra trabalhando para manter o bem-estar de seus corpos. Assim estiveram até terminarem os 9 meses da gravidez de Eva, e aproximara-se o tempo em que ela deveria dar à luz. Então ela disse a Adão: Esta caverna é um lugar sagrado por causa das marcas nela depositadas desde que deixamos o jardim, e novamente oraremos aqui. Não convém, portanto, que eu dê a luz aqui. É melhor recorrermos ao abrigo da rocha que Satã arremessou sobre nós quando nos quis matar, mas que foi sustentada e estendida como uma tenda sobre nós por ordem de Deus, formando uma caverna. Então Adão removeu Eva para aquela caverna, e quando chegou a hora em que ela daria luz, ela labutou muito. Assim Adão penalizou-se, e seu coração sofreu por sua causa, pois ela estava próxima da morte, para que a palavra de Deus a ela fosse cumprida: Em sofrimento tu darás à luz teu filho. Mas quando Adão viu a aflição na qual Eva estava, ergueu-se e orou a Deus, e disse: Ah Senhor, olhai para mim com o óleo de vossa misericórdia, e tirai-a de sua aflição. E Deus olhou para sua serva Eva e libertou-a, e ela deu à luz seu primogênito e com ele uma filha. Então Adão alegrou-se com o parto de Eva e também com os filhos que ela lhe tinha dado. E Adão cuidou de Eva na caverna, até o fim de 8 dias, quando eles chamaram ao filho Caim e à filha Luluva. O significado de Caim é aquele que odeia, porque ele odiou sua irmã no ventre de sua mãe, antes de eles saírem deste. Por isso Adão o chamou Caim. Mas Luluva significa bela, porque era mais bela que sua mãe. Então Adão e Eva esperaram até que Caim e sua irmã tivessem 40 dias de vida, quando Adão disse a Eva: Faremos uma oferenda e a oferecemos pelas crianças.
E Eva disse: faremos uma oferenda pelo primogênito, e depois faremos uma pela filha. Capítulo 75. Então Adão preparou uma oferenda, e ele e Eva ofereceram-na por seus filhos e trouxeram-na ao altar que haviam construído antes. E Adão fez o oferecimento e suplicou a Deus que aceitasse sua oferenda. Então Deus aceitou a oferenda de Adão e enviou uma luz do céu que brilhou sobre a oferenda. E Adão e o filho aproximaram-se da oferenda, mas Eva e a filha mantiveram-se afastadas. Então Adão desceu do altar e eles se alegraram, e Adão e Eva esperaram até que a filha estivesse com 80 dias de idade. Então Adão preparou uma oferenda e a levou a Eva e as crianças, e eles foram ao altar, onde Adão ofereceu, como precisava, pedindo ao Senhor que aceitasse sua oferenda. E o Senhor aceitou a oferenda de Adão e Eva. Em seguida, Adão, Eva e as crianças reuniram-se e desceram da montanha, rejubilando-se. Mas eles não voltaram à caverna na qual nasceram, e sim foram à caverna dos tesouros, para que as crianças andassem por ela e fossem abençoadas pelas lembranças trazidas do jardim. Mas após terem sido abençoadas com estas lembranças, elas voltaram à caverna na qual nasceram. Entretanto, antes que Eva oferecesse oferenda, Adão a levara e fora com ela ao rio de água no qual eles tinham se lançado antes, e ali eles se lavaram. Adão lavou o seu corpo e Eva o seu, até se limparem, depois do sofrimento e aflição que haviam passado. Mas Adão e Eva, depois de se lavarem no rio de água, retomavam todas as noites a caverna dos tesouros, onde oravam e eram abençoados, e então voltaram à sua caverna, onde os filhos nasceram. Assim fizeram Adão e Eva até os filhos desmamarem. Então, quando eles estavam desmamados, Adão fez uma oferenda pelas almas dos filhos. Além das 3 vezes, ele fazia uma oferenda por eles todas as semanas. Quando os dias de amamentação dos filhos terminaram, Eva novamente concebeu, e ao completar seus dias ela deu à luz mais um filho e filha, e eles chamaram ao filho Abel e à filha, Aculia. Então, ao final de 40 dias, Adão fez uma oferenda pelo filho, e no final de 80 dias ele fez mais uma oferenda pela filha e fez por eles como tinha feito antes por Caim e Eluva. Ele os trouxe à caverna dos tesouros onde receberam uma bênção, e então voltaram à caverna onde nasceram. Depois do nascimento destes, Eva parou de engravidar. Capítulo 76. E as crianças começaram a robustecer e a crescer em altura, mas Caim tinha o coração duro e mandava em seu irmão mais novo. E muitas vezes quando seu pai fazia uma oferenda, ele ficava para trás e não se juntava para oferecer. Mas, quanto a Abel, este tinha um coração manso, e era obediente a seu pai e sua mãe, aos quais frequentemente induzia a fazer uma oferenda, porque gostava disso, e orava e jejuava bastante. Então veio este sinal a Abel. Ao chegar à caverna de tesouros, e ver os bastões de ouro, o incenso e a mirra, ele perguntou a seus pais Adão e Eva a respeito deles, e disse-lhe: como é que vós os recebestes? Então Adão contou-lhe tudo o que lhes havia acontecido. E Abel sensibilizou-se com o que seu pai lhe contara. Mais tarde seu pai, Adão, contou-lhe das obras de Deus e do jardim, e depois disso ele permaneceu atrás de seu pai naquela noite inteira na caverna dos tesouros. E naquela noite, enquanto estava orando, Satã apareceu-lhe na figura de um homem, que lhe disse: tu muitas vezes induziste teu pai para que fizesse uma oferenda, que jejuasse e orasse, por isso eu matarei e te farei desaparecer deste mundo. Mas, quanto a Abel, ele orou a Deus e expulsou Satã de perto de si, e não acreditou nas palavras do demônio. Então, quando raiou o dia, um anjo de Deus apareceu-lhe e lhe disse: não diminuas nem o jejum, nem a oração, nem os oferecimentos de oblações a teu Deus. Pois, vê, o Senhor aceitou tua oração. Não tenhas medo da figura que apareceu-te à noite e te ameaçou de morte. E o anjo o deixou. Então, quando era dia, Abel foi ter com Adão e Eva e contou-lhes a visão que tivera. Mas ao ouvirem-no, lamentaram-se muito com isto. Ainda assim não lhe disseram nada sobre isto, apenas o consolaram. Mas, quanto ao cruel Caim, Satã veio-lhe à noite, mostrou-se e disse-lhe: já que Adão e Eva amam teu irmão Abel muito mais que amam a ti, e desejam uni-lo em matrimônio com tua bela irmã, porque eles o amam, mas desejam unir-te em matrimônio com tua desfavorecida irmã,
porque eles te odeiam. Agora, portanto, eu te aconselho, quando eles o fizerem, que mates teu irmão, então tua irmã sobrará para ti, e a irmã dele será posta de lado. E Satã deixou-o. Mas o malvado permaneceu no coração de Caim, que procurou mais de uma vez matar seu irmão. Capítulo 77. Mas quando Adão viu que o irmão mais velho odiava o mais novo, procurou abrandar seu coração e disse a Caim: Toma, ó meu filho, dos frutos de tua plantação, e faze uma oferenda a Deus para que ele possa te perdoar tua maldade e teu pecado. Ele também disse a Abel: Toma tu da tua plantação e faze uma oferenda e traze a Deus, para que ele te possa perdoar tua maldade e teu pecado. Então Abel obedeceu à voz de seu pai e tomou de sua plantação, fez uma boa oferenda e disse a seu pai Adão: Vem comigo para mostrar-me como oferecer. E eles foram, Adão e Eva com ele, e mostraram-lhe como oferecer seu presente no altar. Então, após isso, permaneceram em pé e oraram para que Deus aceitasse a oferenda de Abel. Então Deus olhou para Abel e aceitou sua oferenda. E a Deus agradou mais Abel que sua oferenda, por causa de seu bom coração e corpo puro. Não havia vestígio de falsidade nele. Em seguida eles desceram do altar e foram para a caverna onde moravam. Mas Abel, por causa de sua alegria por ter feito sua oferenda, repetia 3 vezes por semana, seguindo o exemplo de seu pai Adão. Mas, quanto a Caim, ele não sentiu prazer no fazer oferendas, mas depois de muito empenho de seu pai, ofereceu seu presente uma vez, e quando ofereceu, seu olhar estava na oferenda que fez, e pegou o menor de suas ovelhas para ofertá-la, e seu olhar estava novamente sobre ela. Por isso Deus não aceitou sua oferenda, porque seu coração estava cheio de pensamentos assassinos. E assim todos viveram juntos na caverna onde Eva tinha dado à luz, até Caim completar 15 anos e Abel 12. Capítulo 78. Então Adão disse a Eva: Vê, os filhos estão adultos, devemos pensar em achar esposas para eles. Então Eva respondeu: Como poderemos fazê-lo? Então Adão disse-lhe: Uniremos em matrimônio a irmã de Abel com Caim e a irmã de Caim com Abel. Então disse Eva a Adão: Eu não gosto de Caim porque ele é cruel, mas deixa-os estar até que ofereçamos ao Senhor por eles. E Adão não disse mais nada. Entre mentes, Satã veio a Caim na figura de um homem do campo e disse-lhe: Vê, Adão e Eva aconselharam-se sobre o casamento de vós dois, e eles concordaram em casar a irmã de Abel contigo e tua irmã com ele. Mas se não fosse por meu amor a ti, eu não te contaria isto. Ainda assim, se tu seguires meu conselho, e me obedeceres, eu te trarei no dia de teu casamento belas vestes, ouro e prata em profusão, e meus parentes te servirão. Então Caim disse com alegria: Onde estão teus parentes? E Satã respondeu: Meus parentes estão num jardim ao norte, para onde eu pretendia levar teu pai Adão, mas ele não quis aceitar minha oferta. Mas tu, se aceitares minhas palavras e se vieres a mim após teu casamento, repousarás da miséria na qual estás, e repousarás e estarás em melhores condições que teu pai Adão. Com estas palavras de Satã, Caim abriu seus ouvidos e inclinou-se para sua fala. E ele não permaneceu no campo, mas foi a Eva, sua mãe, e bateu nela e a amaldiçoou e disse-lhe: Por que pretendeis tomar minha irmã e uni-la em matrimônio com meu irmão? Acaso estarei morto? Sua mãe, entretanto, acalmou-o, e enviou-o ao campo onde estivera. Então, quando Adão chegou, ela contou-lhe o que Caim fizera. Mas Adão lamentou-se e conteve-se e não disse uma palavra. Então, pela manhã Adão disse a Caim seu filho: Escolhe de teu rebanho os jovens e bons e oferece-os a teu Deus, e eu falarei a teu irmão para que faça a seu Deus uma oferenda de grãos. Ambos obedeceram seu pai Adão e pegaram suas oferendas e ofereceram-nas na montanha do altar. Mas Caim comportou-se arrogantemente com seu irmão, empurrou-o do altar e não queria permitir-lhe que oferecesse seu presente no altar, mas ofereceu o seu com um coração orgulhoso, cheio de falsidade e fraude. Mas, quanto a Abel, este juntou pedras que estavam à mão e sobre elas ofereceu seu presente com um coração humilde e livre de falsidade. Caim estava então em pé ao lado do altar no qual oferecera seu presente, e clamou a Deus que aceitasse sua oferenda,
Mas Deus não aceitou dele, nem desceu um fogo divino para consumir sua oferenda. Mas ele permaneceu em pé reclinado sobre o altar, olhando com menosprezo e riso em direção de seu irmão Abel, para ver se Deus aceitaria sua oferenda ou não. E Abel orou a Deus para que aceitasse sua oferenda. Então um fogo divino desceu e consumiu sua oferenda. E Deus sentiu o doce aroma de sua oferenda, porque Abel o amava e rejubilava-se nele. E porque Deus estava bem contente com ele, enviou seu anjo de luz na figura de homem que tinha participado de sua oferenda, porque ele sentira o doce aroma de sua oferenda, e consolou Abel e fortaleceu seu coração. Mas Caim, vendo tudo isto que aconteceu com a oferenda de seu irmão, encolerizou-se por causa disso. Então abriu sua boca e blasfemou contra Deus, porque ele não aceitara a sua oferenda. Mas Deus disse a Caim: por que estás de aparência triste? Se justo para que eu possa aceitar tua oferenda. Não é contra mim que murmuras, mas contra ti mesmo. E Deus disse isto a Caim em resposta, e porque ele o abominou e a sua oferenda. E Caim desceu do altar com o corpo mudado e o semblante angustiado, e foi ter com seu pai e sua mãe e contou-lhes tudo o que lhe havia sucedido. E Adão lamentou-se muito que Deus não aceitara a oferenda de Caim. Mas Abel desceu rejubilaste com o coração cheio de alegria, contou a seu pai e sua mãe como Deus havia aceitado sua oferenda. E eles alegraram-se com isto e beijaram sua face. E Abel disse a seu pai: Caim empurrou-me do altar e não quis deixar-me oferecer meu presente sobre ele, então eu fiz um altar para mim e ofereci meu presente. Mas, ao ouvir isto, Adão ficou muito penalizado, porque era o altar que ele construíra primeiro, e no qual havia oferecido seus próprios presentes. Quanto a Caim, ele estava tão mal-humorado e tão irado que foi ao campo. Ali, Satã veio até ele e disse-lhe: uma vez que teu irmão Abel refugiou-se junto a teu pai Adão, porque tu empurraste do altar, eles beijaram sua face e alegraram-se com ele, muito mais do que contigo. Quando Caim ouviu estas palavras de Satã, encheu-se de fúria, não permitiu que ninguém o soubesse. Mas estava na espreita para matar seu irmão, até que o trouxe à caverna, e então lhe disse: o irmão, o campo está tão belo, e há nele tão belas e agradáveis árvores e fascinantes de se olhar. Mas irmão, tu nunca estiveste um dia sequer no campo para te divertires lá. Hoje, ó meu irmão, desejo muito que venhas comigo para o campo, para te divertires e para abençoares nossos campos e nossos rebanhos, pois tu és justo. E eu te amo muito, ó meu irmão, mas tu te afastaste de mim. Então Abel consentiu em ir ao campo com seu irmão Caim. Mas, antes de ir, Caim disse a Abel: espera por mim, até que eu busque uma vara, por causa dos animais selvagens. Então Abel parou à espera, em sua inocência. Mas Caim, o zeloso, buscou uma vara e saiu. E eles puseram-se, Caim e seu irmão Abel, a andar pelo caminho, Caim falando com ele e confortando-o, para fazê-lo esquecer tudo. Capítulo 79. E assim eles continuaram até chegarem a um lugar ermo, onde não havia ovelhas. Então Abel disse a Caim: vê, meu irmão, estamos exaustos de andar, pois não vemos nenhuma árvore, nem fruta, nem vegetação, nem ovelhas, nenhuma das coisas sobre as quais me contaste. Onde estão aquelas tuas ovelhas que disseste para abençoar? Então Caim disse-lhe: continua, e logo verás muitas coisas belas, mas vai na minha frente, até que eu te alcance. Então Abel foi adiante, mas Caim permaneceu para trás. Abel caminhava em sua inocência, sem falsidade, não acreditando que seu irmão o mataria. Então Caim, quando alcançou, consolou-o com sua conversa, andando um pouco atrás dele. Então apressou o passo e golpeou-o com a vara, golpe após golpe, até ele ficar sem sentidos. Mas, quando Abel caiu ao chão, vendo que seu irmão pretendia matá-lo, disse a Caim: o meu irmão, tem piedade de mim. Pelos seios que sugamos, não me golpeias. Pelo ventre que nos carregou e nos trouxe ao mundo, não me golpeias até a morte com esta vara. Se queres me matar, pega uma dessas pedras grandes, e mata-me de vez. Então Caim, o cruel, assassino e sem coração, pegou uma grande pedra e golpeou com ela a cabeça de seu irmão até que seus miolos esvaziaram-se para fora e ele encharcou-se em seu sangue, diante dele.
e Caim não se arrependeu do que fizera. Mas a terra, quando o sangue do justo Abel caiu sobre ela, tremeu, ao beber-se sangue, e queria eliminar Caim por isso. E o sangue de Abel clamou misteriosamente a Deus, para que o vingasse de seu assassino. Então Caim começou imediatamente a cavar a terra onde jazia seu irmão, pois estava tremendo por causa do medo que o acometeu, quando viu a terra tremer por sua causa. Então lançou seu irmão na cova que fizera e cobriu-o com pó. Mas a terra recusava-se a recebê-lo, e expeliu-o imediatamente. Novamente Caim cavou a terra e escondeu nela seu irmão, mas novamente a terra o lançou fora. Por 3 vezes a terra assim lançou fora o corpo de Abel. A terra lamacenta lançou-o fora da primeira vez porque ele não era a primeira criação, e lançou-o fora da segunda vez e não queria recebê-lo porque ele era justo e bom, e foi morto sem uma causa. E a terra lançou-o fora da terceira vez e não queria recebê-lo para que permanecesse perante seu irmão em testemunho contra ele. E assim a terra zombou de Caim, até que a palavra de Deus veio-lhe acerca de seu irmão. Então Deus ficou irado e muito desgostoso com a morte de Abel, e ele trovejou do céu e lançou relâmpagos diante de si. E a palavra do Senhor Deus veio do céu a Caim, e disse-lhe: Onde está Abel teu irmão? Então Caim respondeu com o coração orgulhoso e a voz áspera: Como, ó Deus? Acaso sou o guardião de meu irmão? Então Deus disse a Caim: Amaldiçoada será a terra que bebeu o sangue de Abel teu irmão, e tu permaneces tremendo e sacudindo-te. Isto será um sinal sobre ti, para seres morto por quem te encontrar. Mas Caim chorou porque Deus lhe dissera aquelas palavras, e Caim lhe disse: O Deus, quem me encontrar, matar-me-á, e serei eliminado da face da terra. Então Deus disse a Caim: Quem te encontrar não te matará. Porque antes disso, Deus havia dito a Caim: Eu determinarei 7 castigos para aquele que matar Caim. Pois quanto à palavra de Deus a Caim: Onde está teu irmão? Deus o disse de misericórdia por ele, tentando fazê-lo arrepender-se. Pois se Caim tivesse se arrependido naquela ocasião, e tivesse dito: Ó Deus, perdoai-me meu pecado, e o assassino de meu irmão, Deus então lhe teria perdoado seu pecado. E quanto a Deus dizendo a Caim: Amaldiçoado seja o solo que bebeu o sangue de teu irmão, isto também era a misericórdia de Deus para com Caim. Pois Deus não o amaldiçoara, mas amaldiçoou o solo, embora não fosse o solo que matara Abel e cometera a iniquidade. Pois convinha que a maldição caísse sobre o assassino, ainda assim, por misericórdia, Deus ordenou seus pensamentos de maneira que ninguém o soubesse, e rejeitasse Caim. E ele lhe disse: Onde está teu irmão? Para o que ele respondeu e disse: Eu não sei. Então o Criador lhe disse: Fica tremendo e sacudindo-te. Então Caim tremeu e ficou aterrorizado, e por este sinal Deus fez dele exemplo perante toda a criação, como assassino de seu irmão. Também Deus trouxe tremor e terror sobre ele, para que ele pudesse ver a paz na qual estava antes, e ver também o tremor e o terror que suportava depois, a fim de que pudesse humilhar-se perante Deus, e arrepender-se de seu pecado e buscar a paz que desfrutara antes. E na palavra de Deus que dizia: Eu determinarei 7 castigos para quem matar Caim, Deus não estava procurando matar Caim pela espada, mas ele procurava por ordem severa, fazê-lo morrer de jejum e oração e lamento, até a hora em que fosse libertado de seu pecado. E os 7 castigos são as 7 gerações que Deus deixou reservadas para Caim pelo assassino de seu irmão. Mas, quanto a Caim, desde que matara seu irmão não conseguia achar nenhum repouso em lugar algum, mas voltou a Adão e Eva, tremendo aterrorizado e manchado pelo sangue. Fim.